Voltamos à realidade com a voz de Saulo, que retornara de uma missão junto de um capitão alemão e um almirante norueguês, na pequena Orten, vila de pescadores com mais de 100 de casas. A real importância do local era o poderoso arsenal localizado às suas costas, em uma colina, guardado por mais de 1000 soldados noruegueses. Sua missão fora proteger as pouco mais de 100 famílias de pescadores que estavam entre o arsenal, a cobiça alemã e o orgulho norueguês. Pelo brilho dos olhos de Saulo, era óbvio que a missão havia sido um sucesso. Voltamos nossas atenções para o querido amigo e ele narrou. Estive primeiro junto do capitão. Ele ouviu bem minhas sugestões, mas levava mais a sério aquelas que na concepção dele eram para o bem da Alemanha e do Führer. Notei que o militar estava fanático pela ideologia do Mein Kampf, que na verdade é quase um roteiro deste conflito, se é que não é totalmente. Nada que eu dissesse a ele, no intuito de não tomar Orten, era levado a sério. Ele foi programado para se sentir superior aos demais, membro da suposta raça ariana. Para os nazistas, os representantes mais fidedignos dessa raça são os alemães. E aqueles que não são puros, entre aspas, devem ser exterminados, mesmo que nascidos na Alemanha. Então, fui ao encontro do almirante norueguês. Com ele, encontrei mais receptividade e humildade. O almirante tem adoração pela Noruega. Pensei que isso seria um empecilho, mas foi de muita ajuda. Senti que ele não queria mais derramamento de sangue de seus compatriotas. Estava muito apreensivo. Atrás de uma belíssima mesa de madeira, talhada com uma habilidade impecável. Cheguei bem perto dele e disse: Almirante, o senhor parece um homem bom. Sinto que se preocupa com a integridade física de seus soldados e dos civis inocentes que habitam esta vila. Alguns deles nem mesmo sabem o que está guardado aqui. Estão por aí, tranquilos, vivendo da pesca dos lindos peixes que o mundo inteiro aprecia. O senhor e seus 1000 rapazes estão aqui não só para proteger um arsenal, mas essas pessoas também. Elas confiam nessa proteção. Permitirá que aqueles fanáticos armados tirem essa paz? Que poluam o mar de onde eles tiram o bacalhau? Que queimem suas casas, matem as crianças e violentem as mulheres? O almirante repetia de si para si tudo o que eu lhe dizia. Travava comigo um diálogo que ele imaginava ter consigo mesmo. Não posso deixar que esses fanáticos agridam mais minha Noruega, que se apossem de nossas armas para usá-las contra nós mesmos. Amo minha pátria e a defenderei até o último homem. Se eles ousarem invadir Orten, terão que matar 1001 homens. Almirante, eles matarão bem mais que isso. Matarão toda a população civil da vila, que está cheia de crianças e velhos noruegueses. Sei que ama sua Noruega e já deve ter amado outras tantas nações. Já estivemos em tantos países que a verdadeira pátria é a terra inteira. Preciso tomar uma decisão. Os malditos germânicos estão para chegar. O que eu faço? Renda-se. Render-me? Nunca! Eu amo minha pátria.
Quem ama a pátria não mancha seu solo de sangue, não a diminui matando seus filhos. Almirante, para ser um rendido de cabeça erguida, é necessário ter mais coragem do que para ser um dominador. Essa mesa linda que o senhor ocupa agora não é a mesa de apostas de um jogo de azar. Aqui, o senhor decidirá o destino de milhares de pessoas, militares e civis. A história se encarregará de contar quão covarde o senhor foi ao entregá-los às mãos dos nazistas para morrerem, ou o tamanho de sua ousadia ao se render à Alemanha, mostrando a superioridade da Noruega, que não trocou vidas por armas. Nesse momento, uma secretária com óculos de aro de tartaruga entrou na sala e anunciou o capitão alemão. Assim como seus comandados, ele tinha mais de 1,80 de altura, cabelos impecavelmente penteados, pele muito branca e olhos azuis gélidos. O uniforme não tinha uma nesga ou linha solta, e os coturnos poderiam ser usados como espelhos. Um visual impecável que escondia um espírito pouco evoluído e atiçado pelo rage. Ele tinha o ego acariciado pela propaganda nazista e se sentia o melhor sob todos os ângulos. Resolvi aproveitar essa fraqueza. Então me sentei entre os dois líderes e por um momento me senti em um monólogo, de tanto que minhas ideias eram assimiladas e repetidas por eles. As fraquezas humanas sempre podem ser aproveitadas para o bem. A megalomania nazista e o amor à pátria norueguês foram os pontos fracos que eu aproveitei. O alemão saudou o norueguês com uma falsa continência respeitosa e foi cumprimentado da mesma maneira, com a mesma falsidade. Almirante? Capitão? Pode se sentar, disse o norueguês, mostrando uma cadeira em frente a dele. Obrigado. Não precisamos nos demorar em conversas banais. Nós dois sabemos o que me traz aqui. Eu me aproximei do capitão e sugeri a ele que mentisse. Nesse momento, Saulo elevou as duas mãos em sinal de rendição. Foi por uma boa causa, disse. Todos rimos com ele, que continuou a contar. Almirante, dizia o capitão sob minha influência, estou aqui para exigir sua rendição imediata. Do contrário, arrasaremos o forte e a vila. Tomaremos as armas de qualquer maneira e lançaremos gasolina ao mar para matar os peixes que vocês vendem para o mundo inteiro. A uma ordem minha, vários destroyers bombardearão o forte dia e noite, e se preciso for, uma esquadrilha de Stukas está bem perto, à minha disposição. Temos uma força de ataque de quase 5.000 homens. O senhor não tem resistência para isso, almirante. Entregue o forte e nem um só tiro será disparado. Do contrário, teremos o forte e um monte de cadáveres para sepultar. Também posso pedir ajuda britânica, que viria em pouco tempo. Não antes de minha esquadra e meus submarinos, que estão a 20 minutos da costa. Tem, portanto, 15 minutos para se render. Falei novamente com bastante ênfase aos ouvidos do almirante. Quem ama a pátria não mancha seu solo de sangue. O almirante decidiu se render. O capitão fez uma chamada telefônica que dispensava fingidamente a força de ataque
e recebeu no forte cerca de apenas 100 soldados alemães, que procederam ao desarmamento da guarnição norueguesa. Além disso, no porto, os guarda-costas noruegueses e um submarino caíram em poder dos alemães. Na verdade, ele não tinha aviões, nem navios, nem tantos homens à disposição. Pelo menos naquele momento, não poderia atacar o forte. Mas com certeza faria isso depois, com um saldo terrível que, graças ao mestre, conseguimos evitar. Os 100 soldados eram toda a força que o capitão possuía naquele momento. O resto do arsenal só existia na imaginação dele, e na minha, é claro. Todos rimos muito. O riso era tanto pela irreverência de Saulo, como pela alegria de ter evitado mais uma catástrofe. Abracei Saulo ternamente e disse a ele que desejava dar-lhe uma medalha, como Zaqueu fizera comigo e Lina, mas não me sentia imbuída desse poder. Beijei suavemente suas faces e ele chorou. Imediatamente senti um objeto em minha mão direita. Tratava-se de uma réplica de uma gota de cor azul claro, uma lágrima de alegria. Zaqueu disse em pensamento. Eu a coloquei sobre o peito de Saulo e ela passou a fazer parte de seu macacão, branco como a paz da qual era portador. Agradecemos a Deus por nossa permanência na Noruega e por termos podido ser coadjuvantes nos acontecimentos com a permissão do primeiro e a assistência do segundo elo mundial. Assim, deixamos aquelas terras e partimos para a Dinamarca, para terminar o trabalho com Caroline e auxiliar Sara, que a tomara sob sua tutela. Surpresos, não encontramos Caroline, e sim Donatien, em animada palestra com Sara. Sim, esta fizera um belo trabalho como discípula mais próxima de Leon. Caroline Donatien envergava a forma perispiritual que usara ao praticar as ações que resultaram em tantas reações expiatórias, sinal de que já começava a compreender os dramas que enfrentava em sua vida como Caroline. Ao ver Lia, caiu em pranto convulso, pedindo perdão de sua amada Nicolete, que lhe abriu os braços e o aconchegou perto do coração. Nesse momento, a missão de Lia na crosta terrestre terminava. Com braços fraternos, despediu-se da equipe e acompanhou Donatien ao hospital espiritual, onde deveria cuidar pessoalmente de sua recuperação. Receberíamos uma substituta em breve, Ksenia, que se preparava para continuar a servir em auxílio às dores da guerra, agora a nosso lado, no mundo espiritual. Acenamos emocionados para Lia e nos sentamos novamente para ouvir Leon falar a respeito de Caroline Donatien. Ele se propôs a explicar as energias sexuais do corpo físico humano, seus vícios e virtudes. O círculo novamente foi formado e nosso amigo gentilmente esclareceu. As energias sexuais são verdadeiras potências trabalhando em prol do corpo e do espírito humanos. São indiscutivelmente indispensáveis, sublime presente de Deus à humanidade, bem como a magnificência do cérebro e a força física dos braços e pernas. Todo o corpo é um conjunto de forças que pode ser usadas como quisermos, considerando, é lógico,
que devemos arcar com desequilíbrios que essas forças venham a sofrer. Primordial na perpetuação da espécie e na expressão máxima do amor que mora no espírito, o sexo não é de maneira nenhuma degradante, sujo ou pecaminoso. O uso que fazemos dele é que pode vir a ser. E é bom lembrar que essas forças só devem ser usadas para este fim, a expressão corporal do amor que vai à alma. Daí, consequentemente, a espécie se perpetua. O prazer derivado do ato sexual é resultado da troca de energias que se dá no contato físico. Nesses momentos, absorvemos a energia da pessoa a quem amamos e doamos a nossa à pessoa que nos ama e se encontra compromissada conosco e que certamente deverá ser única. Quanto à reprodução, é planejamento no alto e não por nós. Essas são as virtudes dessa potência avassaladora do corpo, que, no entanto, pede responsabilidade, compromisso e amor. Os vícios, meus amigos, são desenvolvidos em nós quando dispensamos o motivo do ato sexual e o procuramos apenas pelo prazer da troca energética do momento. Na variante de parceiros, absorvemos a energia deles e dos parceiros deles, que também têm parceiros. É um círculo vicioso e sem limites. E essas energias que vamos absorvendo dos mais variados tipos de pessoas desequilibram nossas energias sexuais. Conheci uma pessoa que tinha trocado energias com outra depressiva, que assim se encontrava por ter trocado energias com uma viciada em ópio, que estivera com um assassino em troca da droga. Dá para imaginar o desequilíbrio dessa pessoa? Ele fez uma pausa para que nós assimilássemos sua pergunta. Depois continuou. Esse estado conturbado das potências sexuais é semelhante a uma bola de neve, que aumenta a cada queda. Apenas com muita força de vontade do doente e o amor do Cristo pode-se reverter a situação, que na maioria das vezes é regada por muito pranto. Donatien de Ville estava com certeza em desequilíbrio das energias sexuais, já que possuía a esposa a quem amava, com quem trocaria energias seguras e amorosas. Fora abençoado com uma filha, e ainda assim tinha necessidade mórbida de molestar crianças de ambos os sexos. Com certeza, essa doença foi resultado de uma vida lasciva e promíscua, que o adoeceu nessa área, desequilibrando o movimento perfeito do centro genésico. Da mesma maneira que o uso inadequado do braço, dos olhos ou de qualquer outro órgão faz com que este adoeça, o excesso é prejudicial. E os resultados são desequilíbrios psíquicos que podem variar da pedofilia à necrofilia, passando pela algolágnia passiva e ativa, frigidez e andromania, impotência e depravação, e pelas doenças físicas sexualmente transmissíveis, que levam da esterilidade à morte. E quanto à homossexualidade, Leon? Perguntou Eva. Caroline era homossexual devido ao seu desequilíbrio? Trata-se de uma doença? Eva, minha amiga, Caroline era homossexual devido a seu desequilíbrio,
mas não se trata de uma doença. A homossexualidade tem várias nuances. Pode ser prova, expiação, condição psicológica do espírito, acostumado a um corpo de determinado sexo por muitas encarnações consecutivas. E no caso de Caroline, foi, além disso, uma barreira a seus instintos doentes, colocada pela misericórdia divina. Por favor, explique-nos cada caso separadamente. Evidentemente. Na condição de prova, somos chamados a resistir à prostituição, tão insinuante e facilitada nesse caso, a aprender a redirecionar as energias sexuais, que podem ser fixadas em atividades físicas, intelectuais e filantrópicas, e a desenvolver a humildade diante da discriminação que os homossexuais ainda sofrem diante da sociedade preconceituosa de nosso tempo. Como expiação, se fomos homossexuais masculinos, somos chamados a valorizar a figura masculina que desrespeitamos em outra ocasião. Estaremos envergando a vestimenta de um homem e nos apaixonando por outro, e assim, quando amarmos ao próximo e a nós mesmos, estaremos amando a dois homens, valorizando essa forma do espírito humano se manifestar. O mesmo se dá para as mulheres homossexuais. Em algum ponto do passado, devem ter ludibriado e marginalizado a figura feminina. A condição psicológica, Caroline explicou muito bem com a fala: se me olho nua em frente a um espelho, embora não me sinta mulher, sei que sou mulher. Mas se não me olho, não me toco, eu sei que sou homem. Eu sou homem, mas meu corpo é de mulher. É um corpo oposto ao espírito. Por várias vivências, aquele espírito envergou as vestes masculinas. Não sabe ser feminino. Ele se sente homem. A condição de homem está incrustada em seu perispírito. Mas espírito não tem sexo. Não tem mesmo, Eva. Mas eu não disse espírito, e sim perispírito. Este é um corpo material também. Se você se tocar, sentirá que é matéria. Diferente da matéria densa da carne, mas ainda assim matéria. Às vezes, a condição masculina deixa determinado espírito vazio de sentimentos, agindo apenas com a razão e até com tanto de agressividade. E apenas uma encarnação em corpo feminino pode adoçá-lo. É próprio do corpo feminino o sentimentalismo mais apurado. Por isso, ele é projetado para dar à luz, amamentar e suportar grandes dores físicas. Em contrapartida, chora por motivos que parecem pequenos e se torna um paradoxo. O ser frágil que tem a força e que domina pelo sentimento. Olhem para trás e verão que homens bravos e temidos se renderam a grandes mulheres. Júlio César, Pedro o Grande e tantos outros. Mesmo nosso amigo Führer é tomado de dengos por Frau Eva. Todos riram da irreverência de Lina, fazendo trocadilho com nossa amiga, charada escolhida do poderoso chanceler. É isso mesmo, Lina. Bom, continuando. Envergar um corpo de sexo diferente é um processo difícil de ser assimilado, mas necessário na vivência humana. Precisamos aprender tudo o que a condição de ambos os sexos nos oferece. Por isso, cada vez teremos mais homens amorosos, que aprenderão a chorar, exteriorizar sentimentos,
a amar e ser delicados, sem perder a capacidade de raciocinar com lógica, e mulheres cada vez mais capazes de desenvolver cargos extralar e racionalizar com sentimento, sem perder a graça e a leveza encantadora de seu sexo. A tendência é o equilíbrio entre os dois polos, pois os opostos se atraem para aprenderem um com o outro e se tornarem completos em todas as nuances do ser humano, íntegro e perfeito. Assim, um buscará o outro, não mais para que um complemente o que falta ao outro, e sim para se amarem incondicionalmente. Falaremos de Caroline e da homossexualidade como uma barreira a seus desequilíbrios sexuais. É válido dizer que seus desvios foram adquiridos devido ao apelo sexual que é feito aos adolescentes do sexo masculinos, que os faz usar sua liberdade, entre aspas, para abusar dessa faculdade. O homem é educado para ter várias mulheres e a mulher para ter um só homem. E mesmo que não fosse assim, em regra geral, as mulheres são mais contidas, sexualmente falando. É próprio da mulher ligar o sexo ao amor. Por isso, na maioria das vezes em que a mulher trai, é ao amante que ela ama. Ao passo que o homem, mesmo amando a esposa, pode ter mais de um amante ao longo da vida. A mulher cabe selecionar, por isso amadurece um óvulo a cada 28 dias, ao passo que os espermatozoides vêm aos milhões, diariamente. Donatien, mesmo sentindo-se homem, foi colocada em um corpo feminino, em uma família tradicionalmente controlada. Se fosse homem novamente, não conseguiria conter seus impulsos adoecidos, devido à liberdade sexual proporcionada pela sociedade aos homens. Precisava também de mais sentimento, da sensibilidade que perdera a ponto de ser capaz de olhar nos olhos de uma criança indefesa e ainda assim violentá-la. Essa insensibilidade é própria da doença, do desequilíbrio energético, a que a promiscuidade nos relega. A condição de lesbianismo a levaria a se sentir atraída por Michele novamente, ou Elfriede. A esta, heterossexual, não corresponderia ao sentimento, garantindo a homossexualidade casta que Caroline conseguiu viver, até perder a pureza e a vida pela violência dos soldados alemães. Para ela, esse foi um campo de batalha íntima, onde procurou vencer a si mesma. Oremos por Donatien, por Lia e por nossa amiga Ksênia, que integrará nosso grupo de trabalhos e estudos. Seja bem-vinda, Ksênia. Elevamos ao alto nossa prece de agradecimento pela companhia de Ksênia, totalmente restabelecida de sua culpa. E pedimos a Jesus o amparo necessário a nossos amigos Donatien e Nicolete, bem como a nossa amada Lia. Nossa missão na Noruega e na Dinamarca estava encerrada, embora algumas batalhas ainda estivessem sendo travadas. Deveríamos partir para a França, prestes a ser ocupada. Com a ocupação de Luxemburgo e o ataque aos Países Baixos, a partir de 10 de maio de 1940, as forças aliadas foram retornando para os seus países de origem, que receavam uma invasão. Se a França fosse invadida, a Inglaterra estaria exposta
pelo Canal da Mancha, e isso punha os britânicos em pânico. A resistência estava sendo minada, até que em 7 de junho o rei Haakon embarcaria no Devonshire com o corpo diplomático e o príncipe herdeiro. No dia 8 de junho, às 23 horas, o corpo expedicionário aliado abandonaria a Noruega.